Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Toda segunda e quarta-feira você recebe um vídeo sobre a certificação LPI Prova 101.500. O recomendável é que você acompanhe esse curso pelo Google Classroom. Por lá, além de você acompanhar as aulas, você vai ter acesso a certificado, conteúdo extra. Então, aqui na descrição tem o link aí do Google Classroom e um código que você precisa colocar para acessar essa sala de aula. Você também consegue ver todas as aulas anteriores através do Google Classroom. Antes da gente começar o seu vídeo, eu quero dar uma dica para você. Acessando o meu site, que é o profjulianoramos.com.br, além do curso ao vivo, que vai iniciar dia 3/8, eu recomendo que vocês participem desse curso, que é bem legal, você pode obter informação aqui. Nós temos um pacote agora de formação completo, e nesse pacote, eu vou clicar aqui para vocês verem, parceria com certificação net.br, inclui o curso completo de LPI 101, o curso completo de LPI 102, o simulado com perguntas e respostas do 101, simulado com perguntas e respostas 102, uma prova de certificação LTC, é uma prova nossa de certificação, mais o curso de servidor Fire Up Tables. Você vai ter acesso a todos esses cursos. Aí o valor aqui está R$ 160, mas olha a dica. Quando você vir aqui para comprar esse treinamento, para ter acesso a todos esses cursos, no ato que você vir aqui para fazer o pagamento, compre agora, você vai colocar aqui no ato da compra o código que é o cupom de desconto. Ó, tem uma área aqui, ó, cupom de desconto. Você vai colocar Prof. Juliano Ramos. E olha quanto que vai ser esse treinamento para você. Vai ser por R$ 96, podendo parcelar até 5 vezes no cartão de R$ 20,66 centavos. E aí você vai ter acesso a todos esses cursos, que é um pacote de curso na verdade, né? Curso da 101, 102, simulado 101, 102, uma nossa certificação, o curso de Fire IP Tables. E quem fizer a compra ainda vai ganhar um curso extra aí que fica aí como surpresa. Beleza? Então é isso aí, vamos ver o vídeo de vocês. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai iniciar mais um tópico. Trata-se do tópico Arquitetura de Sistema, tópico 101 da certificação. Esse tópico 101 tem como objetivo identificar e configurar dispositivos de hardware, tá, do nosso sistema. Então a gente vai ter que conhecer algumas informações. A gente vai direto ao assunto, falar um pouquinho sobre o que cai. Não vou ficar falando muita parte teórica, eu vou deixar alguns links na descrição da própria Wikipédia que você pode estudar mais sobre esse assunto. Por exemplo, IRQ, sinais de interrupção. O texto lá na Wikipédia está muito interessante, explica o que é um IRQ, né, que são sinais de interrupção, e existe uma ordem de IRQ com números. Por exemplo, IRQ 0 é o sinal de clock da placa-mãe, IRQ 1 é o teclado, tá? Mas eu vou deixar o link aí para você na Wikipédia ler mais sobre isso. Não vai cair esse tipo de pergunta lá na certificação, tá? Por exemplo, o IRQ12, o que é o IRQ12, né? Qual que é o sinal? Mas é importante a gente ter esse conhecimento, né? Vale a pena você ler um pouquinho esse texto. E o texto lá da Wikipédia está bem bacana. Mas o que você precisa saber para a certificação? Pode perguntar qual é o arquivo que mostra informações de interrupção, de IRQ. Nesse caso a gente precisa saber que é o arquivo proc interrupts, tá? Então esse arquivo proc interrupts é o arquivo que mostra os sinais de interrupção, tá? A informação sobre interrupção. Beleza. Para certificação também, eu preciso saber o que é um entrada e saída, I/O, né? Que vem de input output. Também vou deixar o link da Wikipedia, que o texto está bem bacana, explicando o que seria uma entrada e saída num computador. Basicamente, né, em um sistema operacional, a gente tem uma lista de endereços na memória que é utilizada para comunicação entre o CPU e os demais dispositivos de hardware. Então a gente visualiza esse arquivo, que é isso que você precisa saber para a certificação, onde fica o arquivo, que é o arquivo cat ioports, que mantém essas informações de entrada e saída, tá? Cat ioports. Então, certificação cat.
proc interrupção e proc IO ports para endereço aí de porta de entrada e saída. Aí nós também temos uma questão relacionada a DMA. O DMA ele é um modo que o dispositivo de hardware tem de falar direto com a memória, por isso que chama DMA, que vem de Direct Memory Addressing, né, de endereço direto da memória, e esse modo não passa pelo processador. Então, o arquivo que tem informação sobre esse tipo de DMA que a gente utiliza é o PROC DMA. É outra informação que você precisa saber para a certificação. Não precisa se aprofundar nesses assuntos. O conteúdo da Wikipédia já é mais do que suficiente para você ler e entender um pouco mais o que é cada um desses termos. Beleza? Vamos seguir para a gente ser sempre aula muito prática e direto ao ponto, focado 100% na certificação. Seguindo aqui, falar um pouquinho sobre barramentos. Todo mundo aqui já viu uma placa-mãe, pelo menos eu acredito que vocês já viram uma placa-mãe que tinha lá os slots brancos, né, os slots PCI. Aquilo é um barramento de hardware, mas pode ser que sua placa seja toda on-board e mesmo assim utilize o barramento PCI, que é um tipo de conexão, um tipo de tecnologia para um hardware, né? A minha placa mesmo, ela é on-board, porém ela utiliza barramento PCI. O comando que a gente tem no Linux para visualizar os dispositivos PCI é o lspci. Quando a gente roda o comando lspci, a gente tem bastante informação sobre os dispositivos PCI que a gente tem na máquina. Nesse caso que eu estou rodando uma máquina virtual, pelo VirtualBox, esse Debian, ele me trouxe aqui algumas informações aqui que ele encontrou ali. O VGA, por exemplo, é um Compatible Controller, né, VMware, né, que trata-se de um driver virtual aí da VMware. Vamos pegar mais alguma informação aqui. O USB Controller da Apple ali. O Ethernet Controller, o controlador da minha placa de rede, é o Intel Corporation 8254. Né? Essas informações a gente tem da máquina virtual. Então, provavelmente, se você utiliza a VirtualBox aí, suas informações vão ser parecidas com a minha. Para a gente ver mais detalhes, então vou colocar aqui lspci. Mais detalhes sobre um determinado hardware. Por exemplo, eu quero mais informação sobre a minha placa de rede, Ethernet Controller. Então eu posso fazer o seguinte, lspci-s, aquela linha ali do código da placa de rede, que seria o 00.2.03, 2.0, e eu coloco o "-v" aqui para ver detalhes. E aí ele traz detalhes específicos desse hardware. Olha lá, então Internet Controller, aí vem outra informação ali, o tipo de memória, quanto de memória que ela está utilizando, que tem o chipset que utiliza, e ali embaixo tem uma informação interessante, a última informação, a última linha ali, que é o Kernel Modules. Qual é o módulo, né, que é o driver que utiliza para funcionar essa placa de rede no Linux, e é esse E1000, tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que ali com o nosso VGA, para saber informação sobre o vídeo. Então ali, informação sobre o vídeo, um VMware SVA2 adapter e tudo mais. E aí qual é o módulo do kernel que está utilizando esse driver VMWGFX, né, que tem a ver com o VMware, o VirtualBox, tá? Então é um driver aí virtual para essa placa de vídeo virtual aí. Que está sendo utilizada. Beleza, então assim a gente obtém mais informação sobre o nosso dispositivo especial, sobre o nosso barramento. Aí na LPI também tem uma questão sobre quais são as partições virtuais. O que é uma partição virtual? São partição que está montada na sua memória RAM e não no seu HD. Então a gente tem algumas partições virtuais, que é a partição PROC. Essa partição ela tem alguns arquivos interessantes aqui que podem ser perguntados na LPI. Por exemplo, tem um arquivo main.info que traz a informação sobre a sua memória RAM, né? Lá, main total, mostrou o total de memória RAM, o total que está disponível e tudo mais. É um arquivo interessante. E esses arquivos se atualizam toda hora porque eles estão na memória RAM e são arquivos virtuais, tá? Então estão em constante atualização esses arquivos. Outro arquivo interessante é o CPU-info, traz informação sobre a CPU, falou lá que o meu processador é um Authentic AMD A10 7860K, Radeon, né? Então tudo mais
é outro arquivo interessante. Seguindo essa linha aqui desses arquivos aqui, a gente tem, por exemplo, o uptime, que mostra o tempo que o nosso equipamento está ligado, né? Então, nós temos essas informações aqui dentro do PROC, que é um diretório virtual que mantém informações dos processos ativos e recursos de hardware do computador. Então, a resposta é essa. O que tem no diretório /proc? Informações dos processos ativos e recursos de hardware. Nós temos aí o diretório /sys. O diretório /sys contém informação sobre dispositivo de hardware, sysfs. Então aqui é categorizado em diretórios, diferente do /proc, a gente tem vários arquivos jogados ali na raiz, aqui categorizado em diretório. Por exemplo, dentro do diretório aqui block, se a gente dá um ls, a gente vê os nossos dispositivos de HD. Então ali CD-ROM ou DVD-ROM, no caso mostrou ali SDA e SR0, tá? Então ele é categorizado em FS, ali seria os file systems que a gente tem, por exemplo, o ext4 ali, os dispositivos ext4, ele está formatado a SDA1 em ext4. Então aqui temos informação em tempo real aí do sistema de arquivo. Beleza. Outro diretório que é um diretório virtual é o /dev. O /dev vem de devices, é o diretório que mantém informação sobre referências aos dispositivos no sistema, inclusive esses dispositivos de armazenamento. As informações do sistema elas são alocadas num software, num algoritmo, no Linux, as informações sobre os dispositivos de hardware, chamado sysfs, tá? Então o sysfs ele é responsável de armazenar informações sobre os dispositivos de hardware. E sobre os dispositivos de armazenamento, pendrive que você coloca, discos, partições, quem é o responsável é um carinha chamado udev. Beleza? Muito bem. Então vou até abrir aqui para fixar para vocês aí. O udev é o Device Manager. Ele é responsável pelas informações de dispositivos de armazenamento. E a gente tem o sysfs, que é responsável pelas informações sobre o hardware da máquina. A gente também tem um outro carinha interessante, que é o dbus, né? O dbus ele é a comunicação entre processos, ou seja, ele informa aos processos as situações dos dispositivos de hardware, tá? Então ele informa a situação dos dispositivos de hardware. É isso que faz o dbus, tá? No Linux, tudo é um arquivo ou é um processo. Um dispositivo de armazenamento, por exemplo, ele em /dev SDA1, ele é um caminho para o acesso físico, né? Quando você tem lá /dev /SDA1, você está fazendo um link para o caminho físico dessa partição nesse disco, tá? No caso seria o disco SDA, partição 1. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, fiquem tranquilos. Então o dev ele é o responsável de montar essa partição, deixar ela acessível e fazer a referência, o link aí da partição, da onde ela vai ser acessada com o seu caminho físico. Então o cara responsável por isso é o dev. O dbus, né? O dbus ele é o responsável pela comunicação dos processos. Então, quando um novo hardware é adicionado, é ele que vai espalhar as informações para os processos. Olha, tem um novo hardware aqui, tá? Então, esse cara é o dbus. Existem dispositivos do tipo cold plug e dispositivos do tipo hot plug, tá? Os dispositivos de cold plug, eles são dispositivos que você só pode trocar quando você desliga o equipamento. Então, já dispositivo hot plug, como por exemplo a memória, ele é troca quente, tá? Então, quando o dispositivo só pode ser trocado com a memória desligada, a gente chama de cold plug. E quando você
adiciona um dispositivo sem precisar desligar a máquina, a gente chama de hot plug, que seria troca a quente, né? Sem precisar desligar o computador. Beleza. O comando df-a mostra as partições que a gente tem ali, né? E os pontos de montagem, onde que ela está montada. Por exemplo, /dev SDA1 é uma partição que está montada o meu sistema raiz, o meu sistema operacional inteiro está dentro dessa partição /dev SDA1. Muito bem, na apostila a gente tem mais informação sobre isso na página 49 da apostila que está em anexo aí. E falando agora um pouco, começar a falar sobre a arquitetura do kernel Linux, mas isso eu vou deixar para a próxima aula, já que as nossas aulas são sempre práticas, rápidas e bem dinâmicas. Então vamos deixar para a próxima aula, a gente começa a falar sobre a arquitetura do kernel Linux.